Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um Centralcast. É isso aí. Muito obrigado pela sua visita aqui, por você ter clicado nesse vídeo e estar assistindo com a gente. Peço para que você fique até o final, porque hoje a gente tem um testemunho daqueles impactante, poderoso, e eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que você vai ser ricamente abençoado. E isso não é mais uma frase clichê, não é. Mas antes de a gente entrar e eu apresentar, a convidada de hoje, eu quero pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você não perca nada, nenhuma novidade do nosso canal. Nós temos trabalhado aí para sempre subir conteúdos que têm relevância e abençoadores para a sua família, para a sua vida. Então, se inscreva no canal, mas também curta, porque isso faz uma diferença impressionante, né? O YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e vai espalhando, ajuda a gente a divulgação do nosso canal. Mas você também pode fazer o quê? Comentar. Comente aí o que mais te impactou, o que você tem sido abençoado, dá um feedback para a gente aí, tá bom? E compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, porque vai ser uma bênção para aqueles que puderem parar e assistir e ouvir o que vai ser dito aqui. E eu já quero estar apresentando a nossa convidada de hoje, a irmã Maria Amália. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Maria Amália é membro da Central, né? Membro da Central. Já há quantos anos? Na verdade, eu me converti na Segunda Igreja Batista. Uhum. Né? Fiquei lá 15 anos. E, de vez em quando, eu vim aqui, convidada por uma amiga que trabalhava comigo. Uhum. Né? E aí, ela me chamava sempre nessas convenções que tinha, as conferências. Né? E eu vinha, gostava demais. E achava a palavra assim, muito genuína, a palavra que eu ouvi aqui. Porque, às vezes, eu escuto os pastores contar muitas histórias e eu não gosto. Uhum. Eu gosto que tenha uma objetividade da palavra. Quer dizer, já entrei meio metidinha, né? A crente assim, já diferente. Mas nem sempre é como a gente quer. Aí eu vim aqui um dia, eu fui renovada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E eu fiquei aqui. Que bênção. Né? Em 2012, era um momento que eu estava muito feliz e estava formando na faculdade de Direito. E eu estava assim, parece que eu estava uma menina. E aí eu vim para aqui, eu me senti muito bem e eu fui muito renovada espiritualmente aqui. Que bom, glória a Deus. Nessa igreja aqui. Então, isso quer dizer que você não nasceu no lar evangélico. E como foi assim a sua infância? A sua família era adepta de alguma fé? Cria alguma coisa? Como foi? A minha família, eu sou filha de Deusdete e Violeta, né? Nós somos 6 filhos, eu sou a segunda filha desse casamento. Somos 4 meninas e 2 meninos. E a minha casa era católica, o povo era católico, a família inteira é católica. Eu sou mineira, nasci em Teoflotone, uma cidade, não sei se você já ouviu falar, sim. Das Pedras Preciosas, né? Era o que mandava lá. E aí nós nos mudamos para Nanuque. E lá eu adolesci lá. Cheguei lá com 8 anos. E era uma menina muito doente quando pequena. A minha doença era respiratória. Eu tinha um bronquite asmático. Era uma menina extremamente tímida, até ir para a escola. Quando eu chego na escola, como Deus diz que a gente tem dons que estão na gente, que só Ele sabe, e eu sempre era eleita a líder da escola, a líder da minha sala de aula. Falava, era... Representante de turma? Não, tal. antes era outro nome. Falava outro nome. E aí, eu sobressaía na escola, né? Às vezes a professora pedia para eu explicar as coisas e aquilo eu não tinha a menor timidez, né? Que seria assim, essa naturalidade para falar, não ter vergonha de falar e tem até que me policiar, porque às vezes eu saio falando muitas coisas. E minha família era católica
e católico praticante de verdade, que meu pai de manhã batia palma no quarto, era um quarto gigante, que tinha as 4 dormindo, e um outro quarto com os 2 meninos dormindo. E ele que era o sacerdote de verdade. Ele acordava a gente e falava, todo mundo levanta, vamos para a igreja. E eu cresci assim, indo na igreja, muito temente a Deus, desde pequena. Eu tinha uma fé que... E eu já era doentinha, né? Já tinha uma frase que eu ouvia muito, ela é doentinha. Ela é doentinha. E essa frase, ela só veio me dar um significado lá na frente, quando eu cresci, né? E que Deus foi me mostrando que eu não era só uma doentinha. Eu era um ser humano que sorria, que era alegre. E era uma pessoa que tinha meus dons também. E Ele revelou todos eles. E aí eu cresci, uma menina normal. Aos 10 anos eu precisei ir para o Rio de Janeiro. Fiz um tratamento, era para voltar com 30 dias. Não voltei, perdi aquela 3ª série. Só voltei em dezembro, minha tia me levou. Onde o médico disse, essa menina fica mais 15 dias sem vir aqui, ela estava morta. Meu Deus. Porque fez uma respiração, auscultou meu coração e ficou apavorado, que tinha algo errado. E aí fez os exames e veio o resultado. Eu estava com a doença que eu não aprendi o nome ainda, é um nome esquisito. Eu estava com a doença do coração grande, mas estava cheio de amor mesmo. E aí o meu coração estava grande porque eu respirava errado. Eu respirava pela boca, porque a minha bronquite era tão forte que eu respirava pela boca. Então, aconteceu o quê? E tomava Franol e uns remédios lá que eram bem pesados e que causou algumas sequelas em mim. E eu fiquei com o pulmão comprimido pelo coração. Então, meu coração era grande e meu pulmão foi comprimido pelo coração. E aí eu comecei a fazer o tratamento lá, Hospital das Clínicas, ia todo dia. Minha tia morava em Niterói, e a gente pegava a barca 3 vezes na semana, e eu ia lá fazer as ginásticas respiratórias com bola cheia de areia, e passei a soprar um saco de bola todos os dias, a ponto de abrir uma feridinha na minha boquinha. Eita, nós. Tudo para eu ajudar meu pulmão a aprender a respirar. E aí nós mudamos para Nanuque, né? Já estava em Nanuque, uma cidade muito quente. Lá era a terra da madeira. E meu pai vendia gado, comprava gado. Trabalhava numa empresa chamada Ideal, que tinha aquele supermercado Ideal. Mas só que ele prestava o serviço dele na fazenda desse povo. Era uma fazenda gigante. Ele administrava essa fazenda. A gente ficou ali naquela cidade e eu cresci ali. Então, Teoflotone, eu tenho lembrança que eu nasci ali, amava Teoflotone. Até eu morar em Nanuque, gostei demais de lá. Porque lá eu adolesci, lá eu cresci ali, né? E aí, era uma menina tímida para namorar, não namorava, né? Com 13 anos já tinha muitos fãs, modéstia à parte. Eu era bonitinha, delicada, e os meninos se encantavam comigo de verdade. Era engraçado, mas eu tão tímida, né? Mas era falante também, quando não estava falando, olhando para mim com outros olhos, né? Eu ficava natural. E aí, quando eu estava com 16 anos, e aí, antes disso, pulei. Eu tinha uma devoção muito grande a Deus. E a gente era muito envolvida na igreja, e a gente cantava no coral, as 3, porque uma era mais nova, ainda não participava. E a gente, quando tinha missões na cidade, e a gente participava de tudo, né? E nas peças da igreja eu era sempre Maria, sempre muito meiga, muito magrinha, e eu gostava muito de fazer o papel de Maria, e não tinha timidez para isso também. E aí meu pai via sempre eu com uns amigos que chegavam na minha casa. A minha irmã estava aprendendo a tocar violão, e ele chegava da fazenda sexta-feira e ele via no sábado uns meninos. Mãe fazia pipoca, mãe fazia um monte de coisa para a gente receber os rapazes, as meninas, né? Mas sempre as nossas coisas eram em casa. A gente não saía com ninguém, só com meu pai. E aí, ele perguntou para mim assim, Maria Amália,
quem são esses rapazes que estão vindo aqui? Aí eu falei, são amigos. Aí ele disse assim, mas são amigos? Nenhum é seu namorado? Eu falei, não, papito, senão eu te falaria. Né? E eu tinha no meu coração uma vontade muito grande de ser freira. É mesmo? Mas muito grande. Então, eu rezava sempre. Eu tinha uma avó muito devota, né, dos santos, né? E eu ia para as férias na casa dela todas as férias. E ela, de manhã, à noite, ela falava assim, Mainha, que é meu apelido é Maia, vamos ajoelhar para a gente rezar. Eu com rosário, ela com rosário. Uhum. E eu cresci com aquele jeito dela, uma pessoa admirável, uma mulher muito alegre, eu tenho muito dela, ela era muito falante, ela era muito generosa, era brava, e eu sou muito doce, mas eu fico brava também. Uhum. E ela me ensinou assim muito essa coisa de ter aquela devoção a Deus, né? E eu queria ser freira, que minha mãe tinha uma amiga que era freira e que nos visitava. E eu admirava aquela mulher. Eu queria ser como ela. Porque eu era tão doente que eu já adquiri uma necessidade que cresceu em mim, que eu era uma pessoa que tinha que dedicar minha vida a Deus, mas da forma como? Freira, porque eu era católica. Uhum. Era a visão que eu tinha. Uhum. Porque eu ia morrer logo. Entendi. Eu ouvi a minha mãe dizer que minha mãe era católica, mas ela foi uma pessoa que rezava, não sei o quê, e ela falou que eu ia morrer em breve. Uhum. E aquilo fez um conflito na minha cabeça, né? Entendi. E aí a vida foi passando, eu fui crescendo, amadurecendo, e por ter muitos rapazes querendo me namorar, aquilo me intrigava muito, porque eu não queria ninguém, e eles passavam a ser meus amigos, para conversar. Quando tinha namorado, vinha conversar. Então, eu desde pequena tinha esse instinto de ser conselheira, porque Deus me deu o dom de discernimento. Na palavra, é de exortar as pessoas. Uhum. E eu cresci assim, conciliando meu pai e minha mãe, que meu pai era maravilhoso, era um homem muito bom, de caráter, muito temente a Deus, mas ele, de vez em quando, ele bebia. Uhum. 4 meses, ele dava um show. E eu não entendia por que ele fazia aquilo. Mas lá na frente, quando eu me converti, Deus me mostrou que não era ele, que eu falava, mãe, não é meu pai. Não era ele, porque era o demônio mesmo. E aquilo era o problema que gerava na minha família. Uhum. Que a minha mãe todo dia falava que ia deixar meu pai. Então, eu tinha que cuidar daquilo. Aí eu conciliava, conversava com ele e conversava com ela. E fui caminhando assim. Com 16 anos, eu fui para a datilografia, encontrava com uma amiga, que naquela época eu tinha que fazer, né, para trabalhar fora, né? Uhum. E eu fazia magistério. E aí, depois eu fiz magistério. Eu fui para datilografia com uma amiga, na volta a gente passou na sorveteria. Passando lá, tinha 2 rapazes, um muito bonito e um outro diferente. Um era rico, o outro era pobre. Só para ficar bonito isso. E eu entrei, pedi um sorvete, a minha amiga também. E eles ficaram olhando para a gente. Quando eu saí, ele disse assim, eu queria ser esse sorvete para estar nessa boca. Eu fiquei furiosa. E eu saí dali muito chateada, porque eu era muito pudica. Uhum. Quando na escola, as meninas estavam conversando, e eu chegava, e elas escondiam algumas coisas. Eu falei, o que vocês esconderam? Nada. Eu falei, deixa eu ver. Eu era muito assim, né? Uhum. Aí ela me dava a revista, eu falei, o que é isso? Eram as revistinhas de desenhos, mas de coisa errada. Uhum. Eu fechei e disse, vocês estão precisando é de Deus. Aí elas cantavam para mim assim, Maia é legal, é a tia da moral. Então, era assim, eu cresci assim, fazendo a diferença por onde eu passava. Uhum. Incomodando algumas pessoas, né? Porque eu era muito falante. Uhum. E eu falava as coisas e muitas vezes as pessoas não gostavam, né? Entendi. E aí, saí dessa sorveteria, chateada, porque o rapaz falou aquilo, achei muito feio o que ele fez.
Mas não foi o rapaz diferente, foi o bonitão. Aí tá bom. Donzela, 16 anos, muito pudica, temente a Deus, né? E ainda queria ser freira. Porque eu pensava assim, não aconteceu ainda. Eu acreditava no primeiro amor. O amor à primeira vista. Entendi. Esse amor que eu tinha que ter isso. Não tinha. De cinema. Então era tudo não. Tudo era não. E esse diferente ficou na minha cabeça, né? Só que eu não contei a ninguém. Aí, no outro dia, eu estou indo para a geografia, uma moça na joalheria me para. Amália, vem cá. Olha, tem 2 rapazes que querem te conhecer. Um rapaz quer te conhecer, ele chama fulano, e ele é muito rico, e é um bonitão, te viu lá na sorveteria. Eu disse assim, e ele quer saber se você tem namorado. A resposta foi bem direta, eu disse, não tenho namorado e nem quero ter. Mas ele quer te conhecer. Eu também não quero conhecer. Tchau. Fui embora. Aí ela passou essa informação para ele, o outro ouviu, né? E eles fizeram uma aposta. Ele disse, essa menina vai ser minha. O outro, diferente. Ele disse, não, ela vai ser minha. Aí, o tempo passou e eu estava no ponto do ônibus, a gente parava no ponto do ônibus, ela ia para a casa dela, que era perto, e eu tinha que pegar o ônibus. Aí eu vi de longe um dia, mas eu fiz de conta que eu não vi. Tá bom, mas não sabia o que ele estava fazendo. Estava me seguindo. Aí, outro dia, estava chovendo, a gente ficou era tipo o Liceu ali. Uhum. Aí tinha uma lanchonete. Sim. Era parecido demais com o Liceu. E aí ele chegou, todo vestido de branco, achava estranho ele vestido de branco. Só nem sabia que podia ser alguma coisa diferente, né, que tem por aí, né? Uhum. E ele chegou e tirou um envelope do bolso e disse assim, esse é para você. Aí eu disse assim, mas você não me conhece? Ele disse assim, mas é para você. Aí puxou a cadeira, posso sentar aqui? Ou seja, puxou a cadeira, senta. E aí eu li, quando eu comecei a ler, estava escrito assim, Cecília. Aí era uma poesia linda, né? E eu vou dizer o final dela. Embora não chame Cecília, Cecília para mim é como uma rosa a exalar fantásticos perfumes. Ó doce Rapunzel, jogue suas tranças, eu quero escalar a torre do amor. Eita! Aí meu coração mudou com aquela poesia, né? Uhum. Eu usava umas trancinhas e tinha uma fita da cor da minha roupa. E ele se encantou comigo. E eu fiquei um pouco assustada, que eu achava ele esquisito. Mas ele não saía da minha cabeça. Passou um tempo, na outra semana, eu vou para a datilografia, ele aparece de novo. Parecia um fantasma. Ele me seguia. E nesse dia, era 11 de abril, mas a poesia já tinha feito um efeito aqui dentro. Né? Uhum. Falei com minha mãe, eu recebi essa poesia e o rapaz me deu e olha como ele é diferente, ele fez a poesia para mim, ele nem me conhece. A minha mãe falou assim, tá, mas se chegar perto de você, você corre. Ela falou para mim. Aí era 11 de abril, eu cheguei, eu falei, não posso ficar aqui conversando com você, porque eu tenho que ir embora e tal, mas eu queria falar um negócio com você. Aí ele falou assim, eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu falei, mas o que você quer me mostrar? Eu não te conheço. Vamos ali. Eu falei, mas aonde? Na casa dos padres. Aí eu fui. Que era assim, a prefeitura e tinha a paróquia onde eu frequentava. Uma catedral. Cheguei lá, tinha a casa dos padres e tinha umas flores, um jardim lindo e tinha um pé de rosas com lindas rosas amarelas. Ele disse, tá vendo aquelas rosas? A sua beleza é como aquelas rosas. Eu fiquei toda tímida, vermelha, e falei, vamos embora. Aí ele pegou no meu braço e falou assim, é que eu queria te falar uma coisa. Eu disse assim, mas o que você quer falar? Sempre séria. Ele disse, é que eu sou tímido. Você quer namorar comigo? Eu abaixei a cabeça, meu coração quase pulou para fora e eu disse, eu também sou tímida, mas eu acho que eu quero. Aí ele foi lá falou assim, eu dei tchau a ele, dei a mão a ele, e ele falou assim, deixa eu ir com você na sua casa, vou no ônibus e desço, e não vou descer, não. Aí eu falei assim,
Mas você não pode descer, não, minha mãe não te conhece. Aí eu fui, sentei lá e fui, quietinha. Aí, na hora de pagar a passagem, ele falou assim, ai, desculpa, eu não tenho dinheiro. Eu falei, meu Deus, ele não tem nem dinheiro para pagar a passagem. Mas aquilo ficou assim na minha cabeça. Cheguei em casa, eu desci, falei assim, vou lá para você conhecer minha mãe. Eu já tinha dado sim para ele, tá? Mas nem eu estava acreditando naquilo, não. Aí minha mãe chegou, eu falei, mãe, vem cá para conhecer uma pessoa. Aí a mãe veio, minha irmã que estava fazendo aniversário de 11 de abril, né? Aí ela falou assim, falei, mãe, esse aqui é Marcelino. Ela disse, é o rapaz que te deu a poesia? Nossa, ela está encantada com você. Olha, isso é difícil, ela não namora ninguém. Aí ele disse assim, ele riu, tem alguém ali, ó. Aí ele falou assim, mas é assim mesmo, ela é tímida, mas eu vou ter paciência com ela. Aí ela pediu ele para sentar na varanda, que tinha umas cadeiras, serviu um suco, serviu uma coisinha para comer, e aí a gente começou a namorar, né? Aí eu disse para ele, a gente vai namorar, mas você não pode me dar beijo na boca até 30 dias, porque eu não te conheço. Mas nasceu em mim um amor muito bonito, mas era um amor cheio de regra. Entendi. E aí eu me casei com ele, né? Adiantar o processo aqui, no dia 23 de abril de 83, e eu comecei a namorar com ele em 79. Ele não era católico, ele não era nada, nenhuma religião que ele falasse para mim. Nenhuma. Mas um dia ele falou do Bhagavad Gita para mim, que é o livro que ele lia, né? Ele leu esse livro aos 14 anos. E um dia, lá em casa, ele já entrou na minha casa, aí eu falei com meu pai que eu tinha um namorado e tal, meu pai ficou meio bravo, né? Tinha um ciúme muito grande de mim. E eu apresentei ele achou ele também um homem muito estranho, muito diferente, porque ele era muito estranho, fechado, tímido também. Aí, um dia a gente está assim na escrivania, ele chegou lá em casa, eu estava estudando na escrivania, ele ficou assim sentado, e ele falou assim, você tem uma Bíblia para eu te mostrar uma coisa? Eu falei, Bíblia? Ele pega e lê os versos de Salomão para mim, a poesia de Salomão. Então, quando ele leu aqueles versos, eu fiquei muito tímida, né? Porque é uma poesia bem assim, valente, né? Ousada, né? Uhum. E eu era uma menina muito encabulada, muito tímida, né? Pudica, né? E, embora ele tenha ficado com vergonha, mas aquilo não saiu da minha cabeça, porque ele usou a Bíblia. Uhum. Então, ele não estava usando nenhum livro que fosse um livro diferente do amor de Deus. Ali ele estava lendo um livro sagrado. Uhum. Ele me encantou mais uma vez. Aí passou. Com 3 meses, meu pai pede para acabar o namoro, que ele não era homem para mim. Eu, uma boa filha, obediente. Meu pai era um pai maravilhoso. A gente era muito amigo. E eu falei, tudo bem, papito, eu vou acabar com ele. Aí eu acabei com ele. Eu chego, aí começa as aulas, ele era professor na minha escola, eu não sabia. Ele ia dar aula de educação física. E eu fazia primeiro básico. Quando eu vi lá na quadra, porque tinha pouco tempo de namoro, né? Uhum. Abriu. As aulas tinham voltado e eu não sabia que ele era professor. E eu fiquei muito envergonhada de ver ele lá, mas eu tinha que falar para ele que o namoro tinha acabado. Ele não aceitou. Fez uma carta de 5 páginas, aquelas papel almaço que usava, frente e verso, falando que por mim ele atravessaria os mares, ele enfrentaria uma batalha, tudo sempre com a poesia, né? Uhum. Eu estava nas mãos de um poeta, eu não sabia. E aí eu disse a ele que infelizmente nós não namoraríamos mais e que se fosse de Deus nós voltaríamos. Uhum. Mas eu ia obedecer ao meu pai, que eu ainda era muito nova. Eu tinha 16 anos. Certo. E se você realmente gostar de mim ou de você, a gente vai voltar. Aí, todos os dias, quando eu chegava na escola, tinha um bilhetinho do seu Toninho, que era o guarda que entrava, quando a gente entrava, e ele falava assim, tá aqui, princesa Amália, um bilhetinho
do professor Marcelino, uma rosinha, uma florzinha. E assim foi esse romance, né? Nada mais que um romance. E sabe o que ele fez? Ele descobriu onde meu pai ficava, no escritório, ele foi lá e pediu que queria falar com meu pai. E perguntou quem era. O pai disse: eu não quero falar com ele. Ele disse: por favor, diz a ele que eu preciso muito. Aí deixou ele entrar, ele sentou, pai com a cara feia. Ele disse: Deusdete, eu não vou estender, eu vou ser sucinto. Eu vim aqui porque Maia acabou comigo. E ela é a mulher da minha vida. E eu queria pedir ao Senhor que o Senhor compreendesse o amor que eu sinto por ela, como o amor que o Senhor sente por Dona Violeta. Ele foi certeiro, né? Que meu pai era um homem apaixonado pela minha mãe, já tinha dado para ele ver isso. Meu pai abaixou a cabeça e disse: tudo bem, você já falou o que você queria, você pode ir embora. Você pode voltar com ela. Está tudo certo. E aí ele chega na minha casa no sábado, eu não estou sabendo de nada, né? Aí meu pai chega em casa, conta a minha mãe. Minha mãe guardou o segredo. No sábado, Marcelina apareceu. Você veio fazer o que aqui? Você está proibido de vir aqui. Eu disse: não, já fui falar com seu pai, ele já autorizou. Então, esse namoro, ele teve assim todos os tons do amor de verdade. Porque era amor de alma, né? O amor de alma, ele é diferente, ele tem tons diferentes. E aí meu pai deixou e a gente ficou namorando. E meu pai disse que ele precisava, que ele estava entregando, permitindo ele me namorar, mas é que ele tinha que ser um homem de futuro, porque ele não tinha nada para oferecer à minha pessoa. E ela está muito nova ainda para casar. Aí ele falou com ele: eu vou para o Rio de Janeiro fazer o meu futuro, né? E eu vou... ele disse que ele ia, tipo assim, desbravar as artes marciais. Ele já era faixa preta em karatê, né? E aí, chegando lá, ele conheceu o taekwondo. Ele virou um aluno. O mestre gostou muito dele, o mestre Lee. Ele era um coreano, e o taekwondo é uma luta marcial coreana. E ele gostou muito do taekwondo. Naquele ano que ele foi para lá, ele foi campeão 3 vezes e foi campeão brasileiro de taekwondo. Eita. Então, ele ganhou o nome, ganhou fama. Aí o mestre Lee veio aqui para o Rio, para Campos, e estabeleceu aqui uma academia e uma rede de lojas aqui, um monte de loja, vender as roupas coreanas. E Marcelina era o professor dessa academia. E ele orientava lá, administrava. O mestre Lee, né? E nisso vocês já estavam casados? E eu namorando? Não, ainda não. De longe. Foram 1 ano e 10 meses só carta, fofolete pelo correio, livros de poesia, e aquele amor perdurava. Hoje, quando pregou ali na igreja, falando que nós não podemos ouvir as vozes, tinha amigas que diziam para mim assim: ele vai te esquecer, porque ele foi para o Rio de Janeiro, e você vai perder seu namorado. Mas sempre Deus coloca sempre uns anjos, né? Que eu tinha uma amiga muito maravilhosa. Ela disse: não, Maia, ele não vai te esquecer. O amor de vocês é verdadeiro. Então, eu estou contando aqui, narrando para vocês uma história de amor que teve um casamento, né? Eu me casei dia 23 de abril de 83, após ter ficado 1 ano e 10 meses sem vê-lo. E quando ele retornou à cidade, eu não estava mais em Nanuque, eu estava já em Betim. E a família dele tinha mudado para Belo Horizonte. Quando ele falou que ele descobriu que tinha uma tia em Betim, e meu pai, quando ele foi embora, minha mãe me contou que ele ajoelhou no chão e disse: graças a Nossa Senhora Aparecida, ele vai esquecer ela e ela dele. Aí quando eu me converti, eu disse: ainda bem que ele pediu errado. Porque ele pediu Nossa Senhora Aparecida, ela não tem poder para fazer o que ele queria. E aí ele ficou indo e vindo 1 ano e 3 meses. Depois nós Aí vocês casaram lá e aí nos casamos você veio em para Betim. cá. Nos casamos em Betim e eu vim para cá. Moro em Campos. Quer dizer, uma cidade que eu não conhecia ninguém,
um estado do Rio de Janeiro, eu sou mineira, né? Foi bem diferente. E eu vim parar na cidade de Campos, que foi muito mais estranho ainda, porque a terra de Campos foi bem diferente, assim, os costumes, o jeito das pessoas me assustaram um pouco. Mas é aqui que eu me restabeleci, eu amo essa cidade, e independente de qualquer coisa, foi aqui que Deus me trouxe, e foi uma cidade que fez muito bem à minha saúde, que o médico dizia que eu tinha que morar perto de praia. Então, com 4 anos de casado, eu já estava com um filho, Marcelo. Eu tenho 3 filhos, Marcelo, Mateus e Marcelino. Um tem 34, um tem 32 e o outro mais velho tem 39. Então, 3 meninos. Depois eu vim ter os 2 depois. E aí ele vai, um devoto de Cristo, na academia, e começou a vender incenso para ele. E ele queimava aqueles incensos lá em casa, eu não gostava, que eu tinha rinite, eu não gostava, e ficava incomodada. Mas ele era meu marido, eu tinha que respeitar. Eu sempre fui assim, de respeitar o que ele falava, mas muitas vezes contrariada com o que eu acreditava. Ele foi ficando diferente. Um belo dia, ele, no exame de faixa, que a gente já tinha uma academia já, de luta. Depois ele comprou a academia na mão do que era sócio depois, né? E aí eu fui administrar a academia com ele. Eu trabalhava no fórum com o juiz, eu era datilógrafa do juiz. Mas aí eu saí e falei que eu iria trabalhar com meu esposo. Era o meu sonho. E eu tinha falado para ele, se você continuar da forma que você está, com esse fanatismo, eu não vou aguentar. Ele ficou altamente fanático. Antes de ser devoto, ele começou a ler aqueles livros, comprar aqueles livros e levava aquela literatura para casa. Eu lia os livros assim, salteadamente, e me aborreceu demais. Porque eu não vi Deus naqueles livros. Então eu caminhei contrariada. E aí ele continua nessa seita, isso é uma seita, né? É uma seita que tem... É uma seita Hare Krishna, é uma filosofia védica, e ela tem os ensinamentos hindus, né? É uma seita monoteísta, eles falam que é uma religião, mas não é. Eu também já fiz seminário aqui da igreja, e eu só fui me converter quando eu estava com 14 anos de casada. Nesses 14 anos, eu enfrentei muitos desafios no meu casamento, sempre acreditando em Deus e que um dia aconteceria. E antes da conversão, esses 14 anos, você frequentava alguma igreja católica? Ia na igreja católica, mas já não sentia nada. Visitava outra igreja católica, já não dizia nada. E eu fui, mas você foi percebendo o caminho que ele estava tomando, era um caminho... Porque acredito que aquela seita na minha casa, ela perturbou a minha cabeça. Então, a minha casa tinha um altar de Krishna, onde ele disse que a comida não podia ser tocada, uma colher da carne não podia tocar não sei o quê, tá? Aquele ritual, né? E eu tinha uma pessoa que me ajudava, eu falava, essa colher aqui não pode tocar nesses alimentos, é a colher da carne. E aí ele colocou um altar, e ele pediu assim, Maia, você coloca um pouco de cada comida e você oferece a Krishna, e você canta o mantra Hare Krishna. Eita, nós. E eu, contrariada, eu falei para Deus, eu vou cantar esse mantra, mas porque eu estou obedecendo meu marido. Mas eu não creio nisso, porque o Senhor vai tirar ele disso. Um dia ele vai sair disso. Só que eu estava falando com Deus porque eu era temente a Deus, mas não estava mais professando a minha fé como um dia fiz. Então, as igrejas católicas passou a ser assim. Ia num casamento, a gente casava muita gente, né? Porque professor de luta, os alunos casavam, a gente era padrinho. E esses cultos que tem de 7º dia, essas coisas. Mas sempre tem alguém que chega, Jesus manda, né? E nós tínhamos 2 alunos lá, Gédson e Júdice, que eles eram crentes, de uma igreja chamada Jesus Vive. E eles sempre me convidavam para ir nessa igreja.
E eu falava assim, nossa, crente não. Fui católica, né? E escutavam as frases da minha mãe, assim, bem pesada, né? Não, esse povo crente faz tudo errado, depois converte, não sei como isso. Então, eu cresci com aquela coisa, né? Porque eu ainda não tinha entendido o poder de Deus, pela graça, né? A transformação que Deus faz isso. E aí, eu fiquei com esses rituais, mas um dia eu fui lá no templo com meu filho e uma amiga, sem avisar ele. No templo da igreja do Hare evangélica? Krishna. Do Hare Krishna. Do Hare Krishna. Falei para Deus, Deus, eu vou lá. Já sei onde é, porque eu preciso saber o que está acontecendo com o seu marido chegou num nível alto, né? Da seita. Meu marido chegou a ser o líder do Hare Krishna. E aí, teve muita mudança na minha casa, em tudo, né? A comida, ele não comia carne nenhuma, não comia ovos, não comia chocolate, café. Tudo que vicia o corpo não podia entrar ali. E a carne, pela questão espiritual, que segundo os Hare Krishna, os devotos acreditam em karma e acreditam em reencarnação. Então, se você mata o animal, você está cometendo um crime. Porque você amanhã pode vir um frango, uma vaca, alguma coisa assim. Para você ver que nível que era essa seita maligna, né? Era algo muito maligno. Mas eu não podia falar isso para ele. Teve dias que eu brigava e falava, você está ficando doido. Eu falava que ele estava ficando doido, porque realmente estava ficando doido, estranho demais. E teve várias mudanças na minha casa. Até um dia tirou o prato de comida da minha mão, porque meu filho estava comendo, e eu dando comida, ele tirou. Você está dando carne a meu filho. Eu disse, ele é meu filho também. Então, ele não tem discernimento para escolher o que ele vai seguir. Ele vai comer o que eu como. Então, em alguns momentos, eu precisei me posicionando. Eu fui ficando uma mulher muito dura, né? Dura no sentido amável com ele, como marido, mas dura quando eu tinha que falar das coisas de Deus. E, às vezes, gerava um conflito, mas ele era um homem muito calado. Então, se ele fosse um homem falante como eu, ele me matava, ou então eu matava ele, porque ele era muito quieto. E, às vezes, eu falava umas frases pesadas e ele calava. E aquilo me fazia admirar o meu marido, porque ele era um homem que tinha uma sabedoria para aquilo que ele acreditava. Então, eu pensava, um dia ele vai conhecer Jesus. Mas eu ainda não estava convertida, né? E como foi a questão da conversão e esse choque dentro de casa, né? Porque... Esse choque dentro de casa causou muitos conflitos na minha mente, né? E um dia ele falou assim, eu falei, tudo de você, esse Hare Krishna, esse Deus seu é esquisito. Ah, tá, o dia que eu fui lá no templo, eu pulei, eu fiquei assustada, né? Tive os rituais com fogo, com incenso, com um negócio que fazia assim, tipo que tem na Igreja Católica. E ali eu fiquei o tempo inteiro falando com Deus. Deus, eu estou aqui porque eu quero ver onde meu marido está vindo e com quem ele está andando. Porque eu não reconheço mais meu marido. Não reconhecia. E essa seita, ela fala também, falava também sobre a questão do casamento. Sexo só no casamento, que está correto, porque os princípios são muito bonitos, né? Mas sexo só no casamento, que também é bonito, e é o certo, e é o que eu acreditava, né? E aí ele falava o que que quando ele fizesse 50 anos, ele ia virar um monge. E ele ia embora para o mosteiro. Eita. E eu ouvia aquilo. Então, aquilo me fazia bem, me fazia mal, né? Me fazia mal, mas eu tinha que manter meu casamento, eu tinha que manter a posição da esposa, que era a esposa dele, trabalhava com ele, tinha um filho. E foi muito difícil separar, assim, em alguns momentos, o homem que era o homem que eu amava, do homem que eu não reconhecia mais como meu marido. Aí, bateu na minha casa um pessoal, bateu palma, eu fui atender, secando a mão. Eu morava ali na Pelinca, numa casinha branca. E era um rapaz e uma moça. Eu disse, meu Deus, isso é testemunho de Jeová. Eu falei, bom dia, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ah, meu nome é fulano, e ela chama fulano, não vou falar o nome, né?
E eu gostaria de oferecer à senhora o estudo bíblico na sua casa. E eu secando a mão assim mesmo, eu falava assim, que bom que o senhor bateu na minha casa, porque eu estou vivendo aqui um conflito espiritual. Meu marido é Hare Krishna. Eu estou para ficar doida. Mas eu amo meu marido. Se o senhor entrar na minha casa e o senhor conseguir me explicar por que eu estou vivendo isso, porque eu casei por amor. Eu já falei com Deus por que está acontecendo tudo isso comigo. Mas assim, uma fala, um questionamento de alguém que conhecia Deus, mas não estava mais exercendo a vida cristã, né? Uhum. Eu é dedicada muito àquela academia. Aí chegou, ele disse assim, a senhora permite que eu venha aqui? A gente marca. Eu falei, qual o dia que a senhora quer? Eu falei, todas as quintas-feiras. Quinta-feira, lá no fundo tem umas salas lá, e que os devotos de Cristo vêm para aqui fazer uma sopa que eles distribuem. Eles faziam esse trabalho para os mendigos na rua, né? Eles fazem isso. E eu quero que o senhor esteja falando de Jesus para mim e me dando as explicações que eu preciso, enquanto ele está lá, aquela seita maluca. Porque Deus vai estar dentro da minha casa. Aí nós começamos a estudar, e eu disse a ele assim, olha, Lucas, e falei, eu não vou ler a sua Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia. Só que a minha Bíblia não era mais a minha Bíblia católica. O meu filho, ela ficava no Salmo 91, né? Uhum. Para variar, né? Na beira da minha cama, e meu filho foi rasgando aquela Bíblia. Aí um dia eu tinha um casal de amigos que são médicos, que a médica fazia taekwondo na minha academia comigo, que eu fazia luta. Eu fiz luta até a faixa azul. E ela fazia comigo. E os filhos faziam taekwondo também, à noite. E aí ela me deu uma Bíblia. Tradução, João Ferreira de Almeida. Uhum. Eu nem sabia esse negócio de tradução, né? Mas era uma Bíblia que o povo crente lê. Uhum. Eu falei, eu vou ler a minha Bíblia. Falei para ele assim, ó, essa aqui, ó. Aí ele, não tem problema. Ele era manso. Pensa num homem manso. Ele era. E a Betânia, que chamava Betânia, a menina, que depois foi trabalhar comigo na academia, uma menina maravilhosa. Conclusão, eu aceitei o estudo, né? E quando estava com 3 meses de estudo, para acelerar aqui, um dia, à tarde, eu aprendi a orar. Porque ele orava comigo, e naqueles estudos eu chorava muito, né? Porque eu queria respostas, porque eu estava sofrendo aquilo tudo, e eu casei por amor, e sabia que meu marido me amava. Conclusão, domingo, aí ele orava em nome de Jesus, ele falava a oração, e eu achava aquilo lindo, né? Eu aprendi aquilo, todo dia eu rezava, eu não rezava mais, eu já orava. Um dia, domingo, eu estava assim, dei café aos meus filhos, e veio uma coisa assim, vai a uma igreja. Tomei banho assim umas 6 horas, dei banho nos meninos. Um tinha 4 anos, um tinha 6, outro tinha 14. E aí, eu saí andando, não sei para que igreja, mas Deus sabia. E eu morava na Gil de Góis, e eu saí andando ali reto ali. Eu sabia que tinha uma igreja universal, mas eu não gostava da universal. Essa igreja não me atraía, né? Tenho todo respeito ao povo de qualquer igreja, mas não me atraía. E eu fui andando, direção ali a Gil de Góis. Aí tinha assim, Bar do Estranho. Aí eu comecei a escutar louvor, uma música de Deus, né? Quando eu olho, eu vi a igreja, segunda igreja. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Eu nunca vi aquela igreja na minha vida. Eu entrei, como eu já disse, não preciso nem ser apresentada, né? Eu cheguei, a moça recebeu, eu entrei, e fui entrando na igreja dentro, com meus 3 filhos. E fiquei em pé, na expectativa de alguém me ceder um lugar. Tipo assim, meu olho estava falando, eu quero sentar. Uhum. Levantaram 5 irmãs, assim, de uma vez, no primeiro banco, e me deixaram sentada ali com meus 3 filhos. Eu estava ávida, porque eu disse, Deus, hoje eu vou sair à tua procura. Eu quero entrar numa igreja onde o Espírito Santo possa me tocar, que o teu fogo possa me tocar. E eu cheguei nessa igreja, não vi a hora da palavra chegar, né? E era o pastor da igreja, você conhece, né? Uhum.
E aí ele pregou uma palavra maravilhosa. E eu vou finalizar só com a mensagem final, que foi aonde ele me encontrou, né? Eu cheguei em algumas igrejas evangélicas, mas tinha um texto assim: você que está na droga, na prostituição, no adultério, você que está no mundo dessa forma, aceita Jesus hoje. Aquela mensagem não era para mim. Eu me achava muito santinha, muito correta, politicamente correta, eu era dona de um conceito bíblico muito forte, que eu vi na palavra. Então, aquela palavra não era para mim. Eu não estava na droga, na prostituição, não tinha aquilo. Então, o pecado é muito mais que isso, né? A mensagem ela tem que ser muito mais extensa do que um pregador possa ser usado. Para ele ser usado, ele tem que ser uma pregação eclética, porque o pecado é a língua, o pecado é o olho, é a mente. O pecado ele está a todo momento na gente, tem que vigiar, né? Então, quando ele falou assim, eu fiquei afastado 27 anos do Evangelho, sofri muito, eu era um cara soberbo, eu era isso, eu era aquilo. E eu, tipo assim, ele quis dizer assim, eu era orgulhoso, né? E essa questão do orgulho, eu acredito que tinha em mim, porque por eu ser assim muito correta, eu era uma pessoa orgulhosa. Mas não era um orgulho de não falar com as pessoas. Eu me prevaleci daquilo dentro de mim, né? Eu via as pessoas errando e falei, gente, o que é isso? Eu era assim, né? Mas não falava com a pessoa. Aí, na hora que ele falou assim, eu fiquei afastado, sofri muito, mas eu voltei para Jesus. E eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, se você veio só ouvir essa palavra, se você veio aqui para aceitar Jesus, se você veio aqui porque você está com problema no casamento, está com problema... Ele foi falando vários problemas. E ele bate a mão assim no púlpito e ele fala assim, quem sabe o problema que te trouxe aqui hoje foi uma religião, uma seita, a sua casa está dividida, você está infeliz. Menino, quando ele falou isso, eu disparei a chorar e eu falava assim, fala logo se eu aceito Jesus, porque hoje eu vou aceitar Jesus. E ele falava, quando ele falou, eu fui a primeira, eu creio. E quando ele falou, vem aqui na frente. E aí, quando eu estou com a mão levantada, ele fala, faz a oração comigo. Aí ele fala, né? E que você faça essa oração comigo com toda a sua sinceridade. E ele falava e a gente falava. Ele falava, a gente falava. E eu aceitei Jesus naquele dia. E foi muito intenso, porque enquanto ele pregava o Evangelho, ele falava para mim. Eu não fui ali para mudar meu marido, eu fui ali para Deus me mudar para o meu marido. Foi diferente. Se existia um amor tão bonito, eu não fui para ali para mudar o meu marido, para chegar em casa como uma crente chata. Cheguei leve, cheguei doce, cheguei a menina que eu fui um dia. E aí, ele chegando do Hare Krishna e eu chegando à igreja. Eu abracei ele e disse, você sabia que eu te amo? Ele não entendeu nada, né? E aí, que antes de sair, eu falei assim, você vai aonde? Eu disse, eu vou à igreja. Onde? Eu não sei, Jesus vai me levar. Então, eu voltei convertida de verdade mesmo, porque naquele dia, eu já não tinha mais pavor, eu já não tinha medo, eu já não tinha a insegurança que eu estava tendo no meu casamento, porque eu queria deixar, mas eu não conseguia. Tentei deixar, não consegui. Fui lá em Minas, contei meu pai tudo que eu estava passando, meu pai ficou apavorado. Mas algumas coisas que eu contei, ele ficou encantado com meu marido. Então, quando eu volto, né, eu peguei e fiz as pazes com ele, engravidei do segundo filho. E depois de tudo isso, eu já tinha meus filhos todos quando me converti. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter qualquer problema na sua vida. E eu tinha um grande problema. Porque um homem que muda de hábito, muda os costumes, que ele é do Ocidente, ele vai buscar coisa lá no Oriente. Ele foi bem para as seitas, né? Então, foi muito difícil para mim enfrentar isso tudo, trabalhar com ele na academia e ser a esposa dele, vivendo tudo aquilo. E a gente era considerado um casal 20, mas era só
por fora, né? Entendi. Porque a gente, na hora que chegava em casa, tinha alguns conflitos. Então, irmã, você aceitou Jesus e, eu nunca tive intimidade, mais proximidade com a senhora, mas era uma coisa que eu observava aqui há um tempo, que eu estou aqui na Central já tem mais de 10 anos. Eu vi a sua fome pela palavra, né? Você foi seminarista, então você ficou ali 4 anos estudando no seminário. Enquanto isso, seu marido chegando a altos níveis na seita e você mergulhando no conhecimento e tudo mais. E eu gostaria que você falasse um pouco, lógico, né? Os conflitos não dá para entrar muito, porque é uma coisa meio óbvia. Né? Mas como se deu assim a conversão dele? Porque no momento final ali. Só para fechar a minha conversão com ele, paralelamente, crescendo no Hare Krishna, né? Ele virou o líder do Hare Krishna. Mas eu transformei na mulher que ele precisava ter, porque eu era uma mulher convertida. E uma mulher convertida, ela não vai medir esforço para ficar bem com o marido, né? E eu deixei de ser aquela mulher brava, porque ele falava que queria ser monge. Eu falei, então você não toca mais em mim. Então eu criei uma regra que você não toca mais em mim, e eu coloquei o meu casamento em risco. Mas Jesus cuidou tanto de mim e cuidou tanto dele, que mesmo eu ficando, não toque em mim, né? Que como pode uma mulher não poder deixar o homem tocar nela? Brava, né? E aí, quando eu me converto, eu me torno uma mulher mansa, tranquila. E nunca mais eu falei, não toque em mim. Eu disse, toque em mim. Foi diferente, porque eu aprendi que eu estava fazendo errado. E eu sabia que estava fazendo errado, só que eu não via os riscos de tudo isso, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando, eu comecei confundindo as coisas. E aí, eu fui caminhando no Evangelho, ele também, nunca ele falou nada da igreja, nunca falou mal, a gente passou a viver muito bem, ele na seita dele, eu na minha igreja. Ele chegou aí na igreja que eu converti a primeira vez, ele levantou até a mão, ele estava com depressão. E foi um momento muito difícil para ele, que ele teve depressão, por vários fatores. E, conclusão, eu já estava na Assembleia de Deus Central, uma igreja que eu tinha um certo preconceito, né? Porque eu sou uma mulher vaidosa, eu fui criada com uma mãe muito vaidosa, a minha família, modéstia à parte, tem mulheres muito vaidosas e muito bonitas. E mulheres muito fortes, muito determinadas. Minha família é uma família assim, de gente muito... que quer fazer certo, um povo meio, né? Mas são pessoas muito, muito tementes a Deus. E aí, eu, aqui na igreja, sempre envolvida na igreja, aqui essa igreja me pegou de um jeito que a outra não conseguiu. Lá eu só consegui ser a recepcionista, eu permitia. E um dia o irmão falou, irmã Amália, você podia dar aula na escola dominical? Não, eu só tenho 1 ano e 8 meses de convertida, não dou conta disso, não. Esse negócio de Bíblia, não. Fugia. Mas então, vai estudar, vai... Não quero. Aí um dia me pegou de novo. Irmã Amália, aqui, você poderia ajudar na escola dominical. Fazer o quê? Entregar a revista. Eu quero. Organizar. Eu quero. Organizar, eu gosto de organizar, eu sou muito organizada. Aí eu fui. Ia para lá, para essa escola dominical, mas eu era cheia de coisa, né? Lá o pessoal entregava a revista e eu aí pedia, ela falava assim, não, mas a semana passada eu te dei uma revista. Ela, mas eu esqueci em casa. Eu falei, olha, mas eu não posso te dar outra. Eu comecei a criar um conflito. Aí o irmão falou assim, irmã Amália, você está fazendo certo. Então você leva isso a pastor Hebe. Eu levei o pastor. Pastor, está acontecendo um conflito lá na escola, porque as pessoas pegam a revista, esquecem a revista, eu tenho que dar outra revista. Isso aqui é um material pago, que elas não pagam pela revista, é doada. E eu estou só comunicando, se o senhor disser para mim que é para dar, eu vou dar. Mas eu só quero entender se eu vou dar ou não. Aí a irmã faz como? Eu anoto no caderno, eu levei o caderno. Aqui, todo mundo que pega, eu anoto a data. Nunca ninguém fez isso. Parabéns, continua fazendo. Eu vou avisar na igreja que não é para pegar a revista 2 vezes. Aí eu fiquei tranquila. Aí, aqui na Assembleia de Deus, o pastor me viu, um dia falou comigo,
E eu vinha com uma irmã que trabalhava comigo. E eu gostei da igreja, a palavra, eu gostava muito da hora da palavra. Mas ficava assim, quando eu chegava na igreja, eu sentia um pouco rejeitada, né? E falou assim, a paz do Senhor. As pessoas não respondiam. As pessoas me olhavam assim do pé à cabeça. E eu disse, não tem problema, eu sou convertida. Eu vou continuar aqui. Eu estou incomodando as pessoas, mas se for por Deus, eu vou continuar. Eu pensava dentro de mim. E fiquei, e aí eu fui conquistando as pessoas, porque as pessoas chegam até, porque criando vínculos. Que não precisa esforçar para chegar perto de mim. Eu sou fácil de falar. Aí o pastor, irmã Amália, você podia... Aí eu fui conhecer o pastor lá no gabinete, ele pediu se eu podia conversar com ele. Falei da minha vida, assim, sintetizei o que eu passo, né? Mas que eu não tinha mais conflitos como antes, conflitos que tinha coisa normal, de casamento. E que... Aí ele falou assim, depois você faz seminário, depois você faz não sei o quê. E aí, menina, olha, você foi tão engraçado. Eu era da classe de um irmão, casal, que é essa menina que eu vinha com ela. Nesse dia eu cheguei atrasada. Aí deparei com as mulheres ali lá embaixo, né? Uma mulherzinha, uma senhorinha, me chamou, me pegou. Nossa, você é muito bonita. E falou assim, fica na minha sala. Eu falei, não, eu sou da outra sala. Não, você fica onde você quiser. E ela me puxou. Aí eu fiquei naquela sala, ali toda tímida. Quem dava aula? A irmã Natalina. E eu fiquei assim, encantada com a irmã Natalina, e eu fiquei naquela sala. Aí a irmã perguntou qual era meu nome, essa irmãzinha. Eu falei, meu nome é Amália. Meu Deus, o seu nome é Amália, é o nome da minha mãe. Tirou o documento e mostrou. Aí eu falei assim, mas meu nome é Maria Amália. O dela também. É por isso que eu senti uma coisa diferente com você. E aí eu fiquei assim naquela sala, edificadas na rocha, a meia sala, umas irmãs assim muito amorosas comigo, né? E depois que eu estava lá 1 ano, tem eleição na igreja. Eu estava 1 ano aqui, 1 ano. Aí o pastor vai na sala e fala assim, olha, nós temos aqui 2 candidatas à eleição dessa sala. E tem mais alguém que quer o nome, botar o nome aqui? E eu, quietinha, né? Ela vai e fala, ela quer, bota o nome dela. Ela vai ser nossa professora. Aí vira Florinda, põe o nome dela, Florinda. Aí todo mundo... Eu disse, não, pastor. Aí eu falei, pastor, com licença. Eu estou aqui tem pouco tempo, eu ainda estou aprendendo as coisas da igreja. É nova doutrina, tem outras coisas que eu ainda não aprendi. Eu não vou ser candidata. Não, vai sim. Aí ele botou meu nome. Aí eu lá, durante a aula, eu falei assim, não tem problema, eu não vou ganhar. Era eleição, né? E quem dava aula era Marluce e a mãe dela. Aí a Natalina ia sair, né? E aí eu ia ser suplente. Menino, aí na hora que foi na eleição, no final da aula, da coisa, fala assim, a sala rosa, edificadas na rocha, tivemos 3 candidatas e, por unanimidade, ganhou a irmã Maria Amália. Eu estava do lado da irmã Dalva, eu emudeci, eu fiquei pálida, meu coração disparou. Eu disse, como que eu vou dar aula para essas mulheres de coque? E aí tinha uma outra Amália na igreja. Aí eu falei assim, será que sou ele? Não errou o nome, não? Deve ser a outra Amália. Mas mentira, eu era da sala, né? Ele falou, não, irmã Amália, você é velha. Ele falou, vem, irmã Amália. Ô, pastor Jader, eu fui, mas uma sensação tão ruim, que minha vontade era sair correndo daquele lugar. Mas não foi fácil dar aula para essa sala. Eu pedia todo dia a Deus muita graça. E falava assim, irmãs, eu estou aqui pela graça de Deus. Algumas vezes eu estava dando aula e elas me observavam do pé à cabeça. E eu tinha um dia que eu dei a primeira aula, eu estava com a unha azul. Eu fazia assim, elas olhavam. Aí, de repente, eu comecei a sentir vontade de chorar. Vontade de chorar. E aí eu falei assim, uma coisa me incomodando. Eu disse, irmãs, pedi um momentinho aqui. Eu quero pedir perdão às irmãs. Vocês, talvez alguma de vocês nunca pintaram a unha. E a minha unha está azul. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Eu não vou ser salva pela essa unha. Eu vou ser salva porque está aqui.
Então eu te peço perdão, porque Deus vai me perdoar. E ela disse, não, e aí eu passou. Aí comecei o seminário e tal, e o tempo foi passando, né? Marcelino nunca tinha vindo aqui. Aí eu sempre andava sozinha, sabe? O que é andar sozinha? Vai ao supermercado sozinha, vai levar o filho no médico sozinha, tudo eu sempre fiz sozinha. Ele não gostava de sair. Aline, vou comer uma pizza fora? Não, pede a pizza, não, faz a pizza, ou então eu pego lá. A gente não tinha telefone, não tinha esse negócio de delivery, não tinha esse negócio. Aí, eu falava com Deus, Deus, eu sei que Ele não está comigo, mas o Senhor está comigo. Eu sempre dizia isso. Você orava pela conversão dele. Orava pela conversão dele e dizia, o Senhor vai cuidar de mim, porque Ele não anda comigo, mas o Senhor anda comigo. Porque sempre uma mulher sozinha na igreja. Uma mulher sozinha em todo lugar que vai. Segundo a igreja, meus filhos iam, porque eles eram pequenos. Depois, eles deixaram de ir. Aí, aqui eu consegui trazer Mateus. Mateus veio, ele se converteu aqui. Depois, ele afastou. Começou a namorar uma menina que não era crente. Está até hoje lá. Mas ele vai voltar em nome de Jesus. E aí, ele, em 2020, ele faz uma cirurgia de prótese. Tinha feito todos os exames que o médico pediu, mas não tinha feito o exame de próstata que ele pedia. Pediu na outra cirurgia, que era a segunda cirurgia. Gastou, né? Só lutou a vida inteira, né? Só chutou. Aí, ele não estava melhorando e eu fui descobrir. Eu falava assim, Marcelino, você está com anemia, já vem você criar doença para mim. Que a outra ele foi muito bem, mas a segunda cirurgia não foi. Conclusão, irmão Jader. Eu liguei para o médico de São Paulo, eu até entrei com a liminar, e a gente ganhou, e a gente fez as 2 cirurgias pagas pela prefeitura. E meu marido estava mal, ficando todo estranho, e aí eu liguei para o médico, ele falou, Amália, Deus queira que ele não está com o que eu estou pensando. Procura hematologista e faz o exame de sangue e me manda o resultado. A anemia profunda, faltava vitamina D, B12, um monte de coisa. Aí foi no médico que estava na pandemia, o médico amigo dele levou ele no Ferreira Machado, onde ele era o coordenador da parte de ortopedia, e fez uns exames nele. Mas o aparelho lá não é muito nítido. E aí ele disse, possivelmente, você está com 3 manchas na sua coluna, possivelmente aí metástase. E aí, meu marido foi de um jeito e ele voltou outra pessoa. A sensação que eu tive é que ele envelheceu 10 anos. Ele emudeceu, foi para o quarto, aí meu filho chegou, que foi com ele de carro, né, meu filho dirigindo, e disse, mãe, eu falei, o que aconteceu? Papai ouviu alguma coisa, mas ele não quer falar o que é. Aí eu entrei para o quarto, fechei a porta e perguntei, o que está acontecendo? Ele disse, eu não estou com isso que eles falaram. Que já deu encaminhamento para o Álvaro Alvim. E ali ele começou o tratamento. O primeiro dia isso é muito bonito que eu vou falar. Meu Deus. A consulta dele foi com a médica chamada Natália, que foi aluna dele aos 5 anos. E ela é médica oncologista, ela está convertida aqui na nossa igreja. A mãe dela e o pai foi aquela que me deu a Bíblia. Como Deus trabalha. E quando ela viu Marcelino entrar no consultório, ela começou a chorar e falou, o que está acontecendo, professor? Ela, doutora, não, sou sua aluna, você é sua eterna aluna. Foi assim, uma consulta inusitada, uma consulta assim que eu comecei a chorar, ela chorava, Marcelino chorava. Aí começou os tratamentos, né? Bem depois de 3 meses que conseguiu descobrir que ele estava com câncer. E isso, eu, em momento algum, por Deus, eu fiquei apavorada. Eu disse, essa doença tem um propósito. Porque para quebrantar tudo aquilo que ele tinha, que ele era uma pessoa também muito certinho, 2 certinhos. Então, tinha orgulho, né? E
Ele sempre estava falando de saúde, ele sempre falava de coisas boas. Isso cuidava muito, né? Eu Então, aconselhando no telefone alguém e ele aconselhando no telefone. Era sempre assim que a gente tinha essa meta, né? Conclusão, meu marido, para andar mais, um dia eu estava sempre acordando de madrugada. Ele no câncer, ele ficou muito bem com 1 ano, depois ele parou com o tratamento e o câncer voltou fulminante. Aí, voltou fulminante mesmo. Um dia, aí eu estava orando, 3 da manhã na minha cama. Ele já não estava dormindo na cama, dormia na outra, porque a cama era alta e a médica disse que ele podia cair, que ele tinha que dormir em um lugar mais baixo. Ele caiu 3 vezes da cama, porque os ossos dele estavam igualzinho casca de ovo. Nossa. Tinha pus. E aí eu falei, estava orando ali a Deus, falando com Deus e tal. Ele acorda e acende. Posso acender o abajur? O que você está sentindo? Eu falei, nada, eu estava orando. Aí ele fala, Mainha, eu acordei com uma coisa me dizendo que eu preciso ir à igreja com você. Eita. Aí eu assim, porque você sempre andou sozinha. Eu tenho que mostrar às pessoas que você tem um marido. Aí eu disse, não, meu amor, eu não andava sozinha. E a coisa que está mexendo em você é o Espírito Santo de Deus, incomodando você. Deus está te revelando o que você fez, o que você não fez. Porque Ele lê a sua mente, Ele acompanhou a nossa vida. Então, eu não andava sozinha. Você vai à igreja porque você está sentindo desejo. E ele veio à igreja, o primeiro domingo ele se converteu. E você lembra que foram 7 meses, todos esses domingos ele se convertia. Ele vinha à frente. Porque era muito conteúdo, filosofia, era um homem que lia muitos livros, lá em casa eram muitos livros de física quântica, urinoterapia. Meu Deus. Tantas coisas que você não pode imaginar, tinha lá. Tinha da literatura que eu só abria e fechava. Então, assim, tudo do Oriente, sabe? O único livro que não entrou lá em casa foi de candomblé, essas coisas. E nem de igrejas recorrentes aí. Mas a minha casa tinha um altar, e com o tempo eu comprei um apartamento, e eu orei a Deus e eu falei com Deus, eu vou para esse apartamento, mas eu não vou ter nada lá. Eu vou queimar esses livros e eu não vou levar ao altar. Aí eu disse a ele assim, esse apartamento foi fruto de oração. E a gente vai mudar para lá, mas você leva seus livros lá para o templo. Porque na nossa casa não vai entrar. Só que era uma luta, né? Aos poucos ele foi trazendo, é só para ler hoje aqui. Quando eu assustei, já estava lotado. Aí, para não criar conflito, eu deixei e eu orava, só não tinha altar mais, né? E nem oferecia comida, porque eu não me sujeitava mais a isso. Então, a conversão do meu marido foi uma conversão assim, muito profunda, porque eu via a necessidade dele gritando. Ele tipo que pedia socorro a Deus pelas coisas que ele fez. Ele não falava, mas eu via. Ele me pedia perdão quase todos os dias, né? E que eu fui a luz na vida dele. Eu disse, fui a luz? Não. Eu tinha a luz de Jesus em mim. Porque sem Jesus eu não era nada. Eu não sou nada. E aí a gente ficou muito bem, ele doente, e eu criei uma expectativa, lógico, de cura, e que um dia ele ia andar comigo, de mãos dadas, na rua, para comer uma pizza ou sei lá o quê. Mas, eu vendo a fragilidade cada vez mais, eu já estava me preparando para a ida dele. E aí eu comecei a orar, Senhor, são muitas sequelas que ele já está. Já está cego de um olho, já está cego, ficando cego do segundo olho. Eu levei o Dr. Marcos, ele não queria ir, e aí o globo ocular estava virado. O último exame dele, o câncer já estava na cabeça. Então, o câncer atacou. E aí, ele teve a última internação. Era para ficar 10 dias, ficou 7. O médico me chamou para conversar, e já era um médico, outro médico. Chamava Mateus, e me chamou e falou,
Dona Amália, eu tenho uma notícia para dar à senhora. Eu vou dar alta ao seu Marcelino, porque nós não temos mais nada para fazer. Meu Deus. E a senhora vai levar ele para casa, porque ele vai falecer em casa. A senhora não chama a ambulância, deixa ele morrer, porque ele está tomado de pus nos ossos, e a cabeça tá, o tumor vai acelerar, ele vai atacar de baixo para cima. Aí eu disse, mas ele vai morrer como? Como ele vai morrer? Ele vai dormir, vai morrer? Eu preciso saber. Aí ele falou assim, possivelmente o tumor vai atacar e vai atacar o coração, ele vai dar um infarto fulminante. Né? Levei para casa, mais ou menos uns 20 dias. Ele estava muito abatido, né? Muito fraco. E ele, com 15 dias antes dele morrer, ele falou assim, Mainha, a partir de hoje eu não quero levantar mais. Eu não quero mais tomar banho. Pode me dar banho de pano e pode me botar fralda. Eu já não aguento mais. Eu vou entregar a minha vida para Deus, para Ele me levar. Eu vou orar todos os dias, nesses 15 dias, para Deus me levar. Eu fiquei assim, tá bom. Aí eu pedi a ele se eu poderia chamar a minha vizinha, que era enfermeira, para me ajudar, porque eu não aguentava mais de dor. Porque eu tinha que pegar ele e tudo, levava para o banho. Mas ele tinha que ficar sozinho, eu não podia ficar com ele, ele era todo sistemático. E aí, o meu marido morreu. Na hora da morte, eu fui no ouvido dele, falei se ele aceitava Jesus de verdade, se de fato ele estava convertido. E ele, ele deu uma crise, né? E ele ficava assim, eu disse, fala assim, Lino, por favor, eu quero ouvir, fala assim. Aí ele falou assim, E aí ele ficou quietinho, e suando. Eu achei que ele ia morrer aquela hora. Só que ele não morreu. Ele acordou, 2h30 da manhã, e nesse dia eu botei um colchonete ali, que eu estava com a sensação que ele ia passar mal. Aí ele acordou, aquela falta de ar, né? Coração batendo, o peito batia, e eu tentando assim, apertar, não tinha força, era muito forte, e ele foi desfalecendo, aí ele morreu. Então eu falei para Deus, Senhor, eu não perdi meu marido, eu ganhei para o Senhor. E eu estou feliz por isso, porque foi muita luta, e quando eu me converti, Deus colocou uma misericórdia tão grande no meu coração pela vida dele, porque eu via meu marido totalmente cego e entrega só coisas erradas, né? Mas esse é o poder do Evangelho, né, irmãos? O poder do Evangelho, uma pessoa que está mergulhada em tanto conhecimento errado, né, em tantas coisas que aprisionam a pessoa, né, com mentiras e com uma série de coisas. E a gente vê o poder do Evangelho resgatando uma pessoa como essa, no alto do conhecimento, da busca de tantas coisas, e seitas, informações, né, e crenças. Mas o Senhor, né, operou um milagre na vida dele, resgatou, e é isso que Ele quer fazer na vida das pessoas. Basta as pessoas, né, se permitirem ouvir a voz do Senhor. Foi uma bênção, né? Eu creio que você foi abençoado aí com o episódio de hoje, com essa história tão bonita, né? Uma história de amor, né? E uma história do resgate, né? Do Evangelho, o poder de transformação do Evangelho na vida das pessoas. Uma velha mulher e depois uma nova mulher. Queria agradecer, Maria Amália, pela sua disponibilidade, por compartilhar a sua história. E você compartilha, curta esse vídeo, como a gente falou lá no início, que é muito importante para a gente. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima, né, irmã? Amém.